Evangelho segundo Lucas. Capítulo 24. O sepulcro vazio. Mensagem do anjo. E no fim do Shaba, antes do despontar da manhã, elas vieram ao sepulcro, trazendo as especiarias que tinham preparado, e ainda outras que traziam. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entraram, e não acharam o corpo de Yausha. E sucedeu que, enquanto elas estavam muito perplexas acerca disto, eis que 2 homens apareceram diante delas trajando vestes resplandecentes. E ao ficarem com temor, se prostraram com seus rostos ao chão, e eles disseram: Por que procurais quem está vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrai-vos do que ele falou quando ele ainda estava em Galil. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, e será executado, e ao 3º dia ressuscitaria. E elas se lembraram das suas palavras. Os apóstolos recusam o testemunho das mulheres. E retornando-as do sepulcro, relataram todas estas coisas aos 11 e a todo o restante. Eram Miriam de Magdala, e Oxana, e Miriam, a mãe de Iacabe, e outras mulheres que estavam com elas, que relataram estas coisas aos apóstolos. E as palavras delas pareciam-lhes como contos infundados, e não lhes deram crédito. Cafos junto ao túmulo. Então, Cafos correu ao sepulcro, e inclinando-se, viu as roupas de linho expostas, e voltou admirado dentro de si, acerca de tudo o que aconteceu. Os 2 discípulos de Amaús. E eis que 2 deles saíram nesse mesmo dia para uma aldeia chamada Amaús, que de Alxalaim ficava a cerca de 10 quilômetros. E eles falavam entre si acerca de todas estas coisas que tinham acontecido. E veio a se passar que enquanto eles partilhavam e arrazoavam entre si, o próprio Yausha se aproximou, e se pôs a caminho com eles. Mas seus olhos estavam tolhidos, de modo que não podiam reconhecê-lo. E ele disse-lhes: Que tipo de conversação é esta que vós tendes, um com o outro enquanto caminhais? E estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleófas, respondendo, disse-lhe: És tu o único estrangeiro em Alxalaim, e não sabes as coisas que aconteceram nela nestes dias? E ele disse-lhes: Quais as coisas? As tais coisas são concernente a Yausha de Nazaré, que era um profeta poderoso no serviço e em palavras diante do Criador e de todo o povo de Israel. E como os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte, e o fosse executado. Mas nós confiávamos que fosse ele que haveria de redimir a Israel, e além de tudo isto, hoje é o 3º dia, desde que essas coisas ocorreram. Sim, e também algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram assustados, pois que estiveram de madrugada no sepulcro. E não tendo encontrado seu corpo, elas voltaram dizendo que também tinham presenciado a uma visão de mensageiros celestiais, que lhes disseram que ele estava vivo. E alguns dos que permanecem conosco foram ao sepulcro, e acharam as coisas do mesmo modo como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então Yausha disse-lhes: Ingênuos, e morosos de coração para crer em tudo o que os profetas haviam falado. Porventura o Machia não teria de sofrer todas essas coisas, no sentido de entrar em sua glória? E começando por Macha nosso professor e por todos os profetas, ele lhes expôs em todas as escrituras sagradas, as coisas concernentes a ele próprio. E eles se aproximaram da aldeia onde eles iam, e lhes fez pensar que ele ia para um lugar distante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Permaneça conosco, porquanto é tarde, e o dia está próximo a escurecer. E ele entrou para ficar com eles, e veio a se passar que quando ele se assentou à mesa para comer com eles, ele tomou o pão, e proferiu a bênção, e partiu, e lhes deu. E os olhos deles abriram-se, e eles o reconheceram, e ele desapareceu perante a vista deles. E eles disseram um para o outro: Não estava nossa mente inerte dentro de nós? Quando pelo caminho ele falava conosco e nos dava interpretação das sagradas escrituras. E levantando-se eles na mesma hora, voltaram para Alxalaim, e encontraram os 11 reunidos, e os que se achavam com eles, dizendo: Nosso mestre realmente ressuscitou e apareceu a Shimon. E eles contaram como as coisas sucederam no caminho, e como ele foi reconhecido por eles, ao partir o pão. E Yausha aparece aos apóstolos. E enquanto eles falavam,
O próprio Yahushua se apresentou no meio deles, e disse-lhes: Paz a vocês. Sou eu, não temam. Mas eles ficaram confusos e assustados, e pensavam que tinham visto um espírito. E ele disse-lhes: Por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e compreendei, e vede-me, pois um espírito não tem carne nem ossos como vede que eu tenho. E quando ele falou isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E enquanto eles ainda não acreditassem por causa da felicidade, e se maravilhassem, ele disse-lhes: Tendes aqui alguma comida? E deram-lhe um pedaço de peixe grelhado, e favo de mel. E ele tomou, e comeu diante deles. Últimas instruções aos apóstolos. E Yahushua disse-lhes: Estas são as palavras que vos falei enquanto eu ainda estava convosco, a fim de que todas as coisas se cumprissem, que foram escritas na Torá de Masha, e nos profetas, e nos salmos, concernentes a mim. Então ele lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras Sagradas. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim foi necessário que o Mashiach sofresse, e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia. E que o arrependimento para a remissão dos pecados fosse proclamado em seu nome entre todas as nações, começando de Yerushalayim. E vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas permanecei na cidade de Yerushalayim, até que vós sejais revestidos do poder do alto. E ele levou-os até onde se acha Betânia, e levantando ele as suas mãos, os abençoou. E sucedeu que enquanto ele os abençoava, ele retirou-se deles, e subiu aos céus. E eles se prostraram diante dele, e retornaram para Yerushalayim com grande felicidade. E estavam continuamente no templo sagrado, abençoando e louvando o Criador Yahweh. Uma pequena palavra para vocês que acompanharam o Evangelho de Lucas, com os nomes hebraicos que foi transliterado para a nossa língua. Lembrem-se, amados irmãos e irmãs, que ouvem o Evangelho de Lucas, Yahushua nos ensina a andar nos caminhos que ele caminhou, sendo puros como ele e principalmente adorar somente ao Criador Yahweh, e somente a ele prestar culto. Gravem em vossos corações, que a idolatria é algo abominável aos olhos do nosso Pai Eterno Yahweh, e o resultado será a perda de vossa eternidade. A paz de Yahushua a todos os irmãos e irmãs. Orai e vigiai. O tempo está próximo e Yahushua está batendo à sua porta, deixe-o entrar. A paz de Yahushua a todos os irmãos e irmãs e o amor de Yahweh esteja em vossos corações. Que assim seja.